Tá, Seja tudo bem, bem-vindo, meu Kenneth? amigo. Obrigado. Eu estava por aqui, mas estava só ouvindo você, a sua Eu nem vi. apresentação. Então, ok. Na hora que Eu acho que você entrou, eu nem consegui foi. identificar. Mas que bom recebê-lo aqui. Que prazer. É uma alegria Você muito está aí grande, desde os Estados Unidos falando com a gente. Você é um amigo aqui da casa, né? Está sempre com a com gente. certeza. A Faculdade Unida eu considero minha casa aí, uma das minhas casas no Brasil. Que bom, que bom. E é É um uma prazer alegria. recebê-lo aqui. Eu tenho explicado aqui, Raimundo, para o pessoal, esse projeto, né, que é a possibilidade de popularizarmos essas discussões, Uhum. levarmos essas discussões para outros espaços, né? Aqui nós temos pessoas de tudo quanto é canto, gente de vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Essas lives têm representado mesmo o encontro de pessoas, a popularização de diálogos. Claro que meu microfone está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Melhorou? Tá Tô melhor aí? ouvindo bem, tô ouvindo Tá você ouvindo bem muito aí bem. meu microfone? Agora ou não? Vamos ver se agora fica um pouco melhor. Então, assim, e vários temas. Semana passada discutimos aqui direitos humanos e teologia e religião. Outro dia falamos sobre justiça Uhum. e a tradição cristã. E hoje, mais uma vez, vamos falar a respeito de um tema tão importante, que é a relação dos evangélicos e a pobreza no Brasil. Uhum. Eu quero começar, Raimundo, fazendo uma apresentação muito rápida do teu trabalho, da tua formação. O Raimundo, ele é pastor batista, né? Inclusive exerceu o ministério pastoral durante um tempo na Bahia. Uhum. Ele é, né, E em é baiano. Pernambuco, De na Bahia e Salvador em mesmo, Pernambuco. Raimundo? Sou de Salvador. De Salvador. E é um orgulho para nós brasileiros, porque hoje o Raimundo é professor no seminário de Princeton, uma das maiores instituições do mundo. E o Raimundo, como acadêmico brasileiro, latino-americano, ele lá tem a cadeira, né? Ele é responsável, ele é professor de cristianismos mundiais, né? Além disso, o Raimundo é um escritor assim, com muita coisa publicada, em vários textos publicados academicamente, em revistas importantíssimas do mundo inteiro. Além disso, organizador de livros importantes, escritor também de livros importantes, que discutem exatamente essa questão dos cristianismos no mundo, que é a área de pesquisa, a área de concentração. Também tem pesquisado bastante sobre a questão da presença pública da igreja, especialista, estudou muito Martin Luther King. Por um amigo, o César, antes de conhecê-lo pessoalmente, fui informado das coisas tão bonitas que construiu enquanto esteve em Salvador também. O Museu Martin Luther King, né, que discute que preserva obras. Era um centro, Um centro, né? Que hoje existe apenas no formato, eu acredito que ainda está lá, o Valdir pode confirmar, existe uma biblioteca comunitária hoje, que eu acho que é a única coisa concreta que ainda permanece do esforço, né, que a gente fez por lá. Perfeito. E o César, o Raimundo César, ele escreveu há pouco, publicou, na verdade, é uma segunda ou terceira edição, né, de uma obra. A segunda edição em português. Segunda edição em português, publicada pela editora Recriar, que é Evangélicos e a Pobreza no Brasil, Encontros e Respostas Éticas. Uhum. E, Raimundo, eu estava agora numa live, numa aula, com um grupo de pesquisa lá no Sergipe, da Universidade de Sergipe, com a professora Marina, e falei com ela que precisava sair para começarmos a nossa live, né? E ela me disse, com o teu livro em mãos, que estava lendo o teu livro com o pessoal. Que coisa lá legal. Em Sergipe. Coisa muito legal. Seria até interessante, uma hora dessa, não sei se você conhece a Marina, eu vou te passar o contato para você bater um papo com ela. O grupo de pesquisa dela está lá lendo e avaliando e comentando e pensando a partir da tua obra, né? Dessa obra que foi publicada pela editora Recriar. Então, Raimundo, eu quero te passar a palavra para que você dê uma saudação inicial aqui e depois a gente começa o bate-papo. Tá bom.
Então, muito obrigado, Kenner, e obrigado a turma toda aí da Faculdade Unida, né, por esse espaço, pela amizade, pelo companheirismo que vocês têm me proporcionado já há vários anos, né? Eu acredito, desde 2013, quando comecei a participar dos congressos de teologia internacional que vocês têm realizado. E, desde então, tantas coisas mais, inclusive parcerias de publicação, né? Você se referiu, por exemplo, a uma das séries que a gente vem trabalhando, a série Cristianismo e Religião Pública, Cristianismo Mundial e Religião Pública, que já tem um livro publicado aí em português, 2 em inglês, mas todos os volumes, na verdade, são resultado de uma parceria entre a Faculdade Unida e o Seminário Teológico de Princeton, e a gente vem publicando em português e inglês, mas há um outro elemento nessa série, que também é intencional e importante, é que nós não estamos assim produzindo coisas nos Estados Unidos e publicando aqui e aí. É o contrário. A iniciativa foi a partir de conversas aí, mas a gente vem unindo pontos, né? E publicando autores que escrevem, trabalham em português e espanhol, mas que agora também estão sendo publicados em inglês, e autores e autoras que não são normalmente conhecidos aí, mas que têm uma vasta obra em inglês e que estão agora tendo a oportunidade também de serem lidos em português aí no Brasil. E esses autores e autoras não vêm só do norte, mas vêm da África, da Ásia e de todas as partes do mundo. É uma obra transcontinental nesse sentido. Muito bom. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, e também reconhecer que há vários amigos e amigas que eu posso ver pelo nome aí. O Valdir já foi citado, a Camila, Jorge Nery. Eu vi aqui que o Edson entrou, entrou pelo Instagram da esposa. E eu estou na expectativa de ter um bom bate-papo aí, a despeito dessa obra que está acontecendo aí no apartamento do Ken. Raimundo, deixa eu perguntar uma coisa. Tá um barulho muito alto aqui. Eu estou ouvindo. Eu não sei se esse barulho está alcançando aí. Está. Está? Uhum. Porque assim, o pessoal tinha parado, nós estamos em casa. Agora vou tentar colocar aqui com... Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. Você consegue me ouvir ou o barulho está... Não, eu estou ouvindo você e um pouco do barulho eu acho que melhorou com o fone. Né? O barulho estava bem alto antes. Tá. Eu imagino os demais... que Essa coisa, né? A live nós fazemos em casa, todo mundo em quarentena. Aí tem uns vizinhos aqui em cima que pelo jeito, não estão respeitando muito a quarentena e começaram uma construção, não sei, uma coisa do tipo, e uma reforma. E aí tá tá assim, muito forte, tipo com parafusos, né? Uhum, exatamente. Mas vamos tentar, vamos caminhar. Eu acho que ficou um pouquinho melhor agora. Eu acho que é possível a gente fazer uma conversa onde a gente possa se ouvir. O que eu posso fazer é, quando você estiver falando, eu fecho o microfone. Eu tento colocar o mudo aqui. Beleza, tá ótimo. Bom? Vamos lá. Bom, Raimundo, uma das coisas que, assim, muita gente que não sabe, né, é dessa presença mesmo de pesquisadores brasileiros, fazendo tanta coisa importante mundo afora. E você é um exemplo disso, né? Hoje você está na cátedra, você é professor de Cristianismo Mundial no seminário de Princeton, que é um seminário importantíssimo. E nós temos muita gente aqui que é seminarista, que estuda e que, de alguma forma, tem interesses assim, de também produzirem e se terem uma boa formação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua trajetória acadêmica, esse lugar hoje que você ocupa, nesse espaço tão importante da pesquisa mundial, né? Tá bom. Então, se você colocar no mudo, vai ajudar. Beleza. Então, a minha trajetória começa em Salvador, né? Eu sou baiano de Salvador, na Bahia.
e não tinha noção, não tinha ideia de que ia parar na academia um dia. Comecei meus estudos na área de teologia num pequeno seminário em Feira de Santana, que hoje é o Seminário Teológico Batista do Nordeste. Temos colegas que ensinam lá e muitos que estudaram lá. Jorge Nero, inclusive, parceiro, colega de turma, alguém que nos ajudou muito. E por causa eu diria, por muitos fatores, mas também por causa das tensões políticas no ano de 1989 e posturas que nós tomamos aquele primeiro ano, né, onde a maioria de nós tinha o direito de votar pela primeira vez para a presidência. A gente sofreu muitas perseguições e eu diria, má compreensões. Nós tínhamos uma preocupação social grande, tínhamos posturas num momento em que o mundo evangélico estava emergindo, né, de um período de grande silêncio e conivência, e isso incomodou muita gente. E para mim, acabou me conduzindo a um caminho que eu não planejei. Primeiramente indo a Recife, onde eu conheci, entre outras pessoas, o querido Valdir, também colega de turma lá, e a gente completou a primeira formação lá no Seminário Batista do Norte do Brasil, em Recife, onde tive os primeiros contatos em si com a teologia e comecei o mestrado. E foi lá também que eu tive um contato que me levou a um mestrado em Praga, na República Tcheca, onde eu passei um ano e naquele período foi um período de muita descoberta para mim e muito crescimento, mas também de frustração, porque era um seminário batista nacional vivendo a sua própria crise política, numa disputa que envolvia os interesses dos batistas do sul dos Estados Unidos. E esse seminário acabou sendo fechado e redirecionado para um foco mais europeu, e isso acabou me trazendo aos Estados Unidos pela primeira vez, porque sem saber o que eu ia fazer, né, quando o programa foi fechado, as opções que me deram lá não me satisfaziam, eu também não quis aceitar as ofertas recebidas dos Batistas do Sul, que me ofereceram bolsa integral para os seus seminários, mas acabei vindo para um seminário pequeno, na época, hoje um seminário bem maior, numa faculdade de teologia, na Universidade de Mercer, em Atlanta, onde eu completei o meu mestrado, e de lá fiz o application para o doutorado aqui em Princeton. Um tiro às cegas, né? Eu acho que se eu soubesse o nível de competitividade que era para entrar no doutorado, eu fui a única pessoa aceita no programa que eu entrei de Religião e Sociedade, eu acho que eu não teria feito, eu teria dito, não é para mim. E eu estou falando isso exatamente porque eu sei que há estudantes aí, tanto na Faculdade Unida e em outros lugares, e às vezes a gente fica pensando pouco, né, sobre as nossas capacidades e o nosso potencial. E eu sempre incentivo as pessoas a tomarem as iniciativas que lhes forem postas de maneira corajosa, né, e conhecendo os riscos. E desde que eu vim para cá, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, voltei para o Brasil, passei um bom período em Salvador. Eu fui pastor antes de sair, eu fui pastor em Pernambuco, né? Tanto no interior de Pernambuco, uma cidade chamada São Caetano, como em Olinda. E posteriormente voltei à Bahia. Eu fui pastor na cidade de Alagoinhas e pastor em Salvador, 10 anos de ministério pastoral. E no retorno ao Brasil, um retorno feito com muita consciência, né? Não por falta de opção, mas por um sentimento que, entre outras coisas, me fazia pensar que eu queria retribuir um pouco, né? Eu queria
trazer aquilo que eu ganhei na caminhada, na minha formação, para o meu contexto inicial, e servir naquele contexto. Nesse período, eu acabei tanto pastoreando como servindo em várias capacidades ao seminário onde eu comecei, o Seminário da Bahia, né, que é com campus em Salvador e também um campus em Feira de Santana, e passei 6 anos envolvido nesse processo. Depois disso, eu saí do Brasil, a primeira vez para trabalhar como diretor de Justiça e Liberdade da Aliança Batista Mundial. Me deu uma oportunidade única de conhecer o mundo, né, e situações complexas do mundo. E há 6 anos eu estou aqui em Princeton, trabalhando no Seminário do Norte, ou do Seminário de Princeton, onde o Ruben Alves estudou, onde o Richard Shaw estudou, e tentando também abrir portas e fazer pontes a partir desse lugar, inclusive com o Brasil, inclusive incentivando brasileiros e brasileiras a tentarem e fazer um esforço para vir estudar com a gente. Perfeito. E é muito importante a gente ouvir isso, Raimundo, porque isso é como disse aqui, o Samuel comentou aqui, isso inspira. E nós brasileiros estamos vivendo um tempo exatamente que necessitamos de modelos que nos inspirem. Que nos inspirem especialmente para uma formação boa, que não permita o obscurantismo tomar conta, porque vivemos um tempo difícil de negação da ciência, negação do saber, de desqualificação de uma formação acurada como a tua. E o teu exemplo inspira e motiva uma série de pessoas que estão aqui nos acompanhando. E interessante como que a tua caminhada ela tem uma relação profunda com a discussão sobre cristianismo e esfera pública, cristianismo e presença pública no mundo. O teu livro, inclusive, é sobre isso. De alguma forma, está pensando o tema que é um tema fundamental para a tradição judaica cristã. Quer dizer, se você olha a tradição judaica, as 3 categorias mais importantes estão vinculadas à relação de pobreza e exclusão. Né? E no teu texto você, de alguma maneira, tenta fazer um diálogo ou pensar isso a partir com o tema do mundo evangélico, os evangélicos. Então, assim, o teu livro Evangélicos e a Pobreza no Brasil, ele surge com essa preocupação, ele surge exatamente com essa pergunta do problema da pobreza e o lugar dessa tradição histórica evangélica? Eu creio que você já disse parte disso. O livro, como todo livro, ele surge com um pouco de um interesse autobiográfico. E o interesse autobiográfico, para mim, ele se compõe da minha formação dentro de um mundo chamado evangélico. Eu cresci nesse mundo, né? Então, o mundo que é simbólico ao meu redor, ele era profundamente religioso e de cunho evangélico. Então, toda a minha formação e toda a minha forma de processar o mundo e enxergar o mundo precisava, de certa maneira, passar por essa linguagem. Então, essa é a realidade de muitas pessoas hoje no país, de pessoas religiosas em todo o mundo. Se não é via religião em si, há outras comunidades formadoras, há outros símbolos que são importantes na formação. Então, nessa minha formação, nessa minha caminhada, eu vi a live que você fez com o professor Vanderlei, muito boa, eu recomendo realmente a qualquer pessoa que está aqui para ir ao link no YouTube e assistir, porque ele dá um fundo histórico que eu poderia dar, porque está também no meu livro, mas eu não vou repetir. Mas, assim, mas se quiser falar um pouquinho dessa questão, inclusive do Richard Shaw e tal. Exatamente, eu vou falar com certeza, mas para mim a grande questão era essa: o que é que o protestantismo brasileiro, esse mundo chamado de evangélico, tinha a dizer na esfera social e na esfera pública. Eu cresci durante a época em que se dizia que crente não se mete com política.
né? E fui adolescente e jovem na época em que se passou a dizer que irmão volta irmão. Muito semelhante à caminhada do próprio Vanderlei, até porque as nossas idades são muito próximas. Então, foi nesse contexto, eu sempre me interessei, tendo crescido também numa condição de pobreza, tendo me envolvido com as lutas sociais a partir do universo estudantil, primeiro, ainda no segundo grau, na Escola Técnica Federal da Bahia, antiga Escola Técnica Federal da Bahia, e posteriormente no mundo do trabalho, porque eu comecei a trabalhar cedo, até pela condição de meus pais e por ter irmãos mais novos, eu era o mais velho, a necessidade de trabalhar, de ajudar, de contribuir em casa. E nesse universo do trabalho, eu me deparei com as lutas de todo trabalhador e trabalhadora, né? A exploração da segunda metade dos anos 80, com aquela inflação absurda, e o espremer, a exploração do sangue, do suor do trabalhador e da trabalhadora. Eu me envolvi em greves, até greve de fome eu fiz. Mas eu não tinha como imaginar o que era isso no meu universo. Porque quando eu saía do trabalho e ia para a igreja, a gente estava falando em salvação da alma, né? E de uma ética muito individualista que não tinha muito a dizer e, pelo contrário, parecia até contradizer as lutas nas quais eu estava envolvido. Então, essa é uma pergunta pessoal, uma pergunta autobiográfica que eu carreguei comigo durante muito tempo. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar isso academicamente, então eu transformei isso numa questão acadêmica a ser discutida. Na época em que eu comecei a escrever, não havia tantos livros como hoje tratando desse período. Por exemplo, tratando do que foi o protestantismo no Brasil, dos protestantismos brasileiros, principalmente da versão protestante brasileira que se caracterizou por uma crescente preocupação social e política. E também, no meu meio mais evangelical, vamos dizer assim, na época, de uma teologia evangelicamente conservadora, mas sedenta por dizer alguma coisa para a sociedade, eu também não conhecia tão profundamente as razões que levaram uma maioria evangélica na época a optar por não dizer nada sobre a sociedade, né? Ou por manter a dimensão do evangelho relevante apenas para o indivíduo. E nos anos de estudo, eu conheci pessoalmente o Richard Shaw. Richard Shaw foi um missionário que esteve no Brasil, na América Latina, num total de 20 anos, Brasil, total de mais ou menos 10 anos, e que na época em que ele chegou à América Latina e começou a enfrentar as desigualdades sociais, vivendo, e ele cresceu na grande depressão dos anos 20, né? Ele foi jovem nessa época, ele não tinha visto ainda, apesar de conhecer a pobreza, a desigualdade escandalosa que ele encontrou, por exemplo, na Colômbia, onde ele narra que ele tinha que pular com cuidado, passar por cima de corpos, pessoas vivas, né, dormindo na calçada, cobertas com jornais, para chegar no seu escritório. Onde ele tomou conhecimento de que um dos seus auxiliares, no ministério que ele fazia como missionário presbiteriano lá, morreu por uma doença curável por falta de condições de tratá-la. Essas coisas, ele diz que o levaram a uma verdadeira transformação espiritual, que ele chamou, em alguns momentos, de conversão, uma segunda conversão. E foram essas e outras questões que o levaram a tentar entender o que é que o Evangelho poderia dizer para o mundo numa situação de desigualdade e pobreza. Ele fez estudos teóricos, estudou o marxismo, estudou o cristianismo, o realismo cristão de Niebuhr, estudou a teologia do evangelho social. Isso. Estudou Bonhoeffer,
foi a pessoa que introduziu basicamente os escritos e a teologia de Dietrich Bonhoeffer, do alemão, teólogo que eu considero também um mártir do cristianismo na América Latina, e que, através de uma pessoa que conviveu com Bonhoeffer, um americano, Paul Lehmann, que foi professor dele aqui também no Union, ele passou a se perguntar sobre a ação de Deus no mundo para além da igreja. E a teologia que o Shaw desenvolveu foi uma teologia da ação, uma teologia em que Deus está ativo no mundo, atuando em parceria com os seres humanos. E essa teologia abriu muitos espaços para o desenvolvimento de uma versão evangélica, né, da teologia da libertação. Ele influenciou pessoas como Valdo César, Rubem Alves, Zwingli Dias e tantas outras pessoas, mas também contribuiu para um desenvolver de questões que não tinham sido tratadas a partir daquele ponto de vista aqui no nosso meio ainda. O que havia na América Latina era um protestantismo que chegou aqui como uma força estranha e estrangeira, que chega via imigração e posteriormente via missão, que na sua via missão traz consigo a teologia e a cultura do sul dos Estados Unidos, principalmente, e que traz também as suas próprias disputas internas, mas que não tem grande impacto na vida da sociedade como um todo. É um protestantismo que, a princípio, é falado em inglês. Eu fico pensando aqui, por exemplo, na reunião do Congresso do Panamá, em 1916, que é um congresso para discutir, né, a situação e o futuro do protestantismo na América Latina, e esse congresso é realizado em inglês, né? E com a maioria de participantes que eram missionários. E os poucos participantes latino-americanos eram pessoas que podiam entender e falar inglês. Então, o que o protestantismo experimenta no decorrer do século XX é o que alguém chamou de chegada à idade madura. É quando ele começa a se sentir latino-americano. E esse processo de se sentir latino-americano, quer dizer, o que significa ser cristão, ser um cristão protestante na América Latina? Essa foi a grande questão que se levantou desde as primeiras décadas do século XX até meados do século XX. E foi nesse contexto em que Shaw foi um dos grandes articuladores de um movimento que eu diria é o movimento da guinada, que é um movimento conhecido como Igreja de Sociedade, um movimento que ganha uma dimensão continental na América Latina, mas que a gente tem que entender, surgiu no Brasil. Surge, eu diria, a partir da formação do setor de responsabilidade social da Igreja, Sim. Em 1955. Uma iniciativa não somente de Shaw, a gente tem que dizer isso. O Valdo César, que não era teólogo, que era sociólogo e jornalista, foi um ator importantíssimo nesse processo, assim como outras pessoas. Mas Shaw, a gente tem que entender o papel dele como um articulador, como um pensador, alguém que vinha pensando nessas questões e alguém que ousou fazer perguntas que não estavam na pauta de então, inclusive na forma de se fazer teologia. Eu acredito que uma das grandes contribuições que Shaw ofereceu naquele momento foi exatamente perguntar o que é, quando alguém, ele estava dando aula no seminário, e alguém perguntava, e alguém dizia a ele, mas Tillich diz isso, né? O Bultmann disse isso, e ele perguntava, e o que é que isso significa para você em Campinas, né, diante dessa realidade? Então, fazer com que as pessoas passassem a pensar teologicamente, não como repetindo as teologias do Norte, mas como capazes de desenvolver suas próprias teologias. Então, o Shaw, para mim, ele se torna um grande interlocutor. E a partir dessa visão de como se formam as respostas teológicas ao escândalo da pobreza,
ao escândalo da desigualdade social, a violência que é a pobreza não escolhida, mas a pobreza forçada, o empobrecimento. Então, Show. é a partir dessas respostas, e eu vou tentar trabalhar com 3 respostas no livro, a resposta que surge com esse primeiro movimento na década de 50, que eu chamo da resposta ecumênica, né? A face ecumênica do protestantismo, se encontrando com a questão da pobreza e com o pobre. O título, originalmente, era Facing the Poor, face a face com o pobre. Então, para mim, ainda mais importante do que a discussão da pobreza abstratamente é a questão do pobre, né? Então, como esse encontro em si oportunizou transformações significativas na forma de se viver o cristianismo e de se fazer teologia no Brasil e na América Latina como um todo. Eu trabalho, então, com qual foi a resposta desse grupo que surge num movimento mais conservador teologicamente, e do qual eu me sentia parte. Por muitos anos eu fui parte desse movimento. Que é o movimento que surge com a formação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, né, e com as organizações que se criam e os fóruns que se criam a partir dela. E, posteriormente, qual seria a resposta pentecostal? E eu ponho essas 3 respostas em diálogo umas com as outras. E eu creio que a grande virtude desse trabalho, eu diria que pode ser dita em 2 formas. Uma ele propõe um diálogo ecumênico para além do ecumênico, no sentido de que, reconhecendo essa diversidade dos protestantismos no Brasil e o fato de que nem todas as formas de expressões protestantes brasileiras fazem parte do diálogo ecumênico, eu procuro encontrar um ponto de encontro concreto na vida das pessoas, no encarar da injustiça e da desigualdade, da necessidade de se responder a partir da fé, como o ponto de partida para um diálogo que vai ser posto não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E segundo, essas respostas, as variadas respostas, não se completam em si mesmas. Elas são incompletas. E o livro tenta mostrar isso, tentando mostrar como é importante ouvirmos uns aos outros, conhecermos as tradições diferentes das nossas e entender como essas respostas podem ser melhoradas, né, ampliadas a partir de um diálogo que eu diria não somente ecumênico, mas também intercultural. Perfeito. Então, de certa forma, o livro ele é um trabalho histórico, porque ele vai mapeando, né, na história da tradição evangélica essa discussão e, de alguma maneira, tenta uma síntese, né, com as possibilidades de pensar essa relação. Agora, Raimundo, assim, quando a gente olha a tradição hebraica e o Novo Testamento, o pobre é a figura central. E existem categorias diferentes, né? Sim. Você tem diversas categorias de pobre. O Milton Schwantz mesmo tem uma tese que foi publicada, que é exatamente isso. Ele vai mostrando as categorias diferentes do pobre na Bíblia hebraica. No Novo Testamento tem uma série de autores. E esse conceito de pobre na América Latina, com o tempo, me parece que era um pobre meio sem rosto, né? Meio sem identidade. Aí, com o tempo, esse pobre vai ganhando rosto, vai ganhando cor, vai ganhando gênero, e vai recebendo a devida atenção, inclusive. Quando a gente pensa em pobre no Brasil ou na América Latina, a gente pode trabalhar a partir de quais categorias? Como a gente identificar ser pobre no Brasil? Quais são os fenômenos da pobreza na América Latina? Assim como na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, que tem essas categorias teológicas diferentes, nós podemos falar também categorias social-teológicas, né? Da pobreza na América Latina, né? Com certeza. Perfeito. A questão assim, o livro em si ele não é um livro, só para deixar claro, nesse mundo cheio de especialistas e especialidades, não é um livro de um historiador. É um livro com um forte fundamento histórico.
mas que na época eu escrevi como o que a gente chamava e chama ainda aqui como um eticista social, que foi a minha formação inicial. Não é a formação na qual eu trabalho hoje, mas foi a minha formação inicial. Então, é um livro que tentava fazer um mapa. Você fez perfeito, tentava mapear a partir de salientar certos encontros e certos momentos, mapear uma possível trajetória, não apenas a que traz a gente até aqui, mas o que poderia ser essa trajetória para o futuro. Não, agora, sobre essa questão que você falou, uma das coisas, a Elsa Tamers, ela fala que no contexto do cristianismo latino-americano, a igreja muitas vezes foi sensível ao pobre, mas não ao outro, né? E ela está exatamente distinguindo essas categorias, né? A questão da pobreza ou do pobre como uma categoria socioeconômica, né? E ela está distinguindo daquela falta de atenção, insensibilidade e violência contínua contra o negro, o indígena, a mulher, né? E outras tantas categorias de sujeitos, né? De subjetividade que surgem no meio, na caminhada. Mas nesse livro, embora ele é imperfeito, muito imperfeito, e ele na sua essência foi elaborado 15 anos atrás, foi publicado a primeira vez em 2009 na Alemanha, e depois surgiu no Brasil em 2013. Apesar de que eu atualizo muito as coisas nessa última versão que está aí, eu trago muita coisa do que eu venho trabalhando nessa direção, mas hoje, obviamente, ele não é o resultado do meu trabalho atual. Mas nessa questão, eu já faço uma coisa muito interessante no livro. Quando eu trago a categoria do outro, de Emmanuel Levinas, mediada por pessoas como Henrique Dussel e Juan Scanone, né, que é o teólogo que faleceu recentemente, argentino. Eu trago essa categoria exatamente como categoria central de reflexão e avaliação na escrita do livro. Então, já ali, a ideia do pobre em si é um guarda-chuva de muitas faces e não uma categoria sem face, né? É um termo que eu precisava usar para poder categorizar um sujeito, mas que esse sujeito, na verdade, tem muitas faces. E há espaço, então, a partir dessa categoria da alteridade, né? Que é uma face meio abstrata em Levinas, mas que ganha uma face mais concreta em escritores e escritoras latino-americanos. Ele representa os diversos sujeitos vulnerabilizados. Isso. E aí você tem as diversas categorias que emergem, os diversos discursos que emergem a partir daí. São as vozes daqueles que foram e daquelas que foram invisibilizados. E que se tornam não somente vozes, mas se tornam centros de discursos, se tornam importantes construtores de conhecimento. E essa é a grande girada, é a grande virada, o grande giro que eu creio que a teologia na América Latina está vivenciando, porque ela começa com a sensibilidade ao pobre, com a igreja do pobre, dos pobres, né, do Vaticano II, e que vem com a teologia da libertação nos anos 70 e 80, mas que começa a ganhar faces mais concretas, e não somente faces mais concretas, faces de solidariedade, mas discursos claros e lugares de fala específicos. Então, nesse novo contexto que a gente está. E isso é o que faz com que a gente tenha que olhar tanto para a história, como para a Bíblia, como para tradições teológicas, a partir desses novos lugares. E reconstruir criticamente todas as leituras que a gente tem feito ao longo da nossa trajetória. O cristianismo no Brasil e o protestantismo em si estão todos em fase de reconstrução.
e precisam ser reconstruídos. E eu creio que, de uma certa maneira, é isso que a gente humildemente propõe nesse texto. Interessante, Raimundo, porque espero que o pessoal esteja conseguindo te ouvir minimamente bem. Tá? O pessoal aqui em cima está numa festa. É interessante como a questão do pobre é tão fundamental na tradição judaico-cristã. Se você olha as categorias, e parece que no mundo evangélico se prioriza tantas outras questões que por vezes são periféricas nessa teologia bíblica e na tradição também, os pais da igreja, etc. Quantas vezes nós nos deparamos com textos importantes da tradição patrística e tal, que trabalha a questão do necessitado, do pobre, do fragilizado. E o Novo Testamento nem se fala. E agora, quando a gente chega no mundo evangélico, parece que esse tema é um tema meio que periférico, né? Uma inversão de prioridades. E é uma inversão linguística também. Sim. Porque você deixa de lado do seu discurso uma questão que no texto, na textualidade teológica e bíblica, está tão presente. Isso provavelmente, né, Raimundo, por conta dessa leitura mesmo de uma moral individual, de uma negação da vida, desse discurso missional, assim, esse discurso de missão, extremamente vinculado à alma, à separação alma e corpo, à negação. E da mesma maneira, um discurso profundamente conservador em termos políticos, né? Sim. Todos nós lemos as Escrituras e entendemos a nossa fé e a nossa caminhada de fé a partir de lentes como eu e você usamos, né? Que certas lentes. A grande questão que a gente tem que perguntar é exatamente essa. Eu acho que a maneira de desmistificar alguns desses discursos é a gente expor quais são as lentes pelas quais nós estamos lendo o Evangelho, ou lendo a Bíblia, ou entendendo a nossa identidade religiosa. E, na verdade, eu fiz essa pergunta quando eu tinha 18 anos. Eu não entendia nada, não sabia nem o que era teologia. Mas, tendo crescido no universo evangélico, eu já conseguia discernir uma coisa, que aquele Jesus que me apresentavam do púlpito era um pouco diferente daquele que eu via, eu enxergava quando eu tentava enxergar a partir do local onde eu estava. Eu não tinha linguagem para falar sobre isso. Mas eu passei a querer ler as Escrituras a partir, tirando o óculos, né? Tirando aquelas lentes, entendendo a partir de outras lentes. Quais são as lentes que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma lente eurocêntrica, não é? Principalmente. A gente está falando de uma lente capitalista. E a gente tem que aprender que o capitalismo tem se transformado não somente numa religião, mas como foi denunciado, não é, por vários teólogos e teólogas na América Latina, numa idolatria. É o tabu que a gente não pode falar. A gente tem que estar se explicando o tempo todo se a gente fizer uma crítica ao capitalismo. Que coisa é essa, né? Onde está isso no mundo das Escrituras? A questão da lente eurocêntrica é uma lente que nos fez olhar para nós mesmos de uma forma inferiorizada, né? de enxergar o que era trazido para nós como sendo absoluto, como sendo superior, como sendo verdadeiro, como sendo inquestionável. Foi uma lente que não nos permitiu enxergar, por exemplo, a própria racialização do discurso protestante evangélico, né? A ideia de que a imposição de uma cultura de fora sobre nós era uma imposição devida à não aceitação de quem nós somos, de quem éramos e de quem nós somos, né? Nós tínhamos que ser mudados. E até nisso, a conversão, a centralidade da conversão ganha assim uma prominência, porque é a conversão que não somente é religiosa, mas que é cultural em muitos aspectos. Nesse sentido, é que eu acho que, por exemplo, a gente não pode descartar o diálogo com o pentecostalismo. Porque o pentecostalismo não passa por essa hermenêutica, né, necessariamente mediada pelas culturas do norte
por culturas eurocêntricas. O pentecostalismo nasce a partir de iniciativas populares e nasce em mundos marginalizados e controversos. Né? Nasce com seus problemas e com suas crises e tensões, mas oportuniza novas formas de nos relacionarmos, né, com quem nós somos, porque as categorias culturais que são apropriadas e usadas como mediadores da fé pentecostal, muitas vezes são as categorias populares, e não as categorias impostas a partir desse parâmetro eurocêntrico. Então, é por isso que eu também no livro eu procuro manter essa dinâmica de diálogo com o pentecostalismo, e que eu uso também muito da forma como o próprio Shaw trabalhou a sua experiência entre pentecostais em comunidades empobrecidas no Rio de Janeiro, prestando atenção não tanto nos discursos que eram proferidos dos púlpitos, mas prestando mais atenção na forma como esses discursos se encarnavam na vida comunitária das pessoas e no tipo de mobilização, tanto a nível de transformação pessoal como comunitária, que vários desses discursos acabavam assumindo. Porque, de alguma maneira, o discurso pentecostal do púlpito, ele reproduziria exatamente a teologia mais conservadora. No entanto, ele estaria, na prática, acolhendo, empoderando, se mobilizando a partir de grupos periféricos, obviamente. Então, é como aquela ideia, né? Eles acolheram os negros, acolheram as mulheres, acolheram os pobres, só não fizeram a reflexão sobre negritude, sobre pobreza, sobre gênero. E nem sei se esse era o interesse, era um movimento mais preocupado com a experiência e o fenômeno acontecendo. E, de certa forma, então, o pentecostalismo se torna quase que um instrumento de análise, né? Ou a experiência pentecostal como instrumento de análise. E lugar de fala também, porque, como você sabe bem, você trabalha com isso, há muitos discursos teológicos pentecostais emergindo no mundo onde essas categorias estão sendo levadas a sério. Exatamente. Então, é uma coisa assim, a gente não pode confundir o pentecostalismo com aquilo que a gente vê na TV, né? É isso aí. E com aqueles que falam em nome do pentecostalismo. É isso aí. Eu acho que essa é uma conversa importante para a gente ter nos dias atuais, até porque, embora a gente tenha que reconhecer as faces feias, né, horríveis, que a gente olha como também tendo a sua legitimidade, a sua representatividade, e a gente não pode negar e tentar passar a mão por cima delas, mas a gente precisa entender que eles não falam em nome do povo como um todo, né, que Exatamente. se identifica como pentecostal. E que há muitas reflexões e percepções que, às vezes, como foi no meu caso, com 18 anos, a pessoa não tem uma linguagem teológica, mas tem percepções importantes. Eu lembro de uma conversa que eu tive, por exemplo, com um membro de uma igreja pentecostal em Salvador, muito conhecida e muito grande no Brasil, e era um participante do movimento negro. Eu estava entrevistando para esse livro, para a tese na época. E eu disse, mas como é que o seu pastor, a pergunta que eu fiz foi essa, como é que o seu pastor lida com a sua participação no movimento negro? Aí ele falou assim, o meu pastor tem a política dele, eu tenho a minha. Eu não me meto na política dele, ele não se mete na minha. Olha, Então, é uma ressignificação para que ele possa, exatamente, a partir da sua experiência, ter atuação pública. Né? Exatamente. Então, eu acho que um diálogo a partir das bases, um diálogo com aqueles que estão vivenciando a realidade. Por exemplo, tantas igrejas, mas eu estou me referindo aqui a uma comunidade que eu visitei, que eu conheci, né? Um bairro bem periférico, empobrecido e também alvo de muita violência, tanto estrutural como violência urbana, em que líderes pentecostais autônomos, não das grandes igrejas, mas de pentecostais autônomos que se espalha como um fogo, né? num campo, e que estão assumindo a luta pela vida de jovens negros que são alvo
da violência policial e de outras formas de violência todos os dias, que estão tentando oferecer alternativa e que se tornam vozes bem de referência, de significado em suas comunidades. Essas pessoas também estão fazendo isso a partir do seu universo religioso, não tão mediado por todo esse caminho teológico que a gente conhece, né? E por uma cultura de fora, mas por uma percepção do acesso direto à presença de Deus em suas vidas, né? E num caso desses também, de uma entrevista que eu fiz no passado, eu perguntando a uma pessoa que estava liderando na época uma greve, né? Um pentecostal liderando essa greve, e perguntei, mas você já leu? O discurso da pessoa era muito assim, consciente, socialmente, politicamente. Eu perguntei, você já leu Marx? Você já leu alguma coisa do Marx? Não, eu nunca li. Eu li os Profetas, como você falou, né? E essa mediação, essa direta, às vezes permite respostas bem interessantes. Isso é interessante demais. O Smith, né, o James Smith, ele que fala sobre a epistemologia pentecostal, e na lista que ele elenca, ele diz assim, que a epistemologia pentecostal, ela é mística, mas que produz engajamento com o corpo. Aqui eu posso responder uma pergunta que está aqui? Pode. Marina, que pista você aponta para uma prática a partir da comunidade local nessa perspectiva? Eu diria a prática principal, eu vou agora falar como eu entendi o Ministério Pastoral quando eu comecei, que é a imersão na comunidade e o diálogo. Né? Entender não igreja e sociedade como dois campos separados, mas igreja como participante, né? como uma parte, como setor da comunidade. E a necessidade de se dialogar, né, com os espaços representativos ao redor e de se servir esses espaços. Bem, é nosso papo aqui. Você estava falando, Raimundo, respondendo a uma das questões em relação à igreja, como a igreja, no seu espaço local, pode levar isso em consideração. E uma outra pergunta que foi feita, e que a gente pode ir terminando com ela, um pouco sobre sua percepção da atuação das igrejas pentecostais. Não é essa. Essa aqui foi até uma anterior. Houve uma pergunta sobre gênero também. Isso. Foi? Como o senhor compreende a incorporação da temática de gênero no movimento ecumênico? Né? Vou tentar também incluir a da Camila sobre essa questão da participação do envolvimento neopentecostal na política. Primeiro, deixa eu aproveitar também para agradecer, né? Não somente a você pela mediação tão boa, né? Tendo um bom parceiro para conversar, a gente vai longe. Que bom. Né? Mas também a todos e todas que participaram com a gente, perguntaram, usaram o seu tempo, né? Eu quero me colocar à disposição para continuar a conversa por outros meios. Ótimo. E você já falou, eu vi sobre a questão do livro, e muito bem lembrado que foi uma produção em conjunto com a Editora Unida, né? Então o site da Editora Unida, o site da Rede Criar e também outras plataformas podem encontrar. O livro também está em formato e-book, né? Então também pode ser adquirido dessa forma. Eu vou ficar muito feliz sempre de ouvir questões e também respostas, sugestões para a continuidade do trabalho. Então, vou tentar aqui ver essa questão primeiramente, vou ver a questão, rapidamente, a questão de gênero. A questão de gênero é fundamental, né? Porque eu lembro, eu não sei se ela é tão conhecida aí, mas a Ada Maria Izasi Dias, né? Uma teóloga latina, que era professora na Drew University aqui, desenvolveu a ideia de morrerista, teologia morrerista, né? E ela fala que a princípio a questão dela surge como uma questão dentro da igreja, né? Uma igreja onde a voz feminina ela é silenciada, ela é invisibilizada, né? Então a necessidade de se reagir a isso, de se resistir, né? E enfrentar essa questão dentro do contexto das próprias estruturas eclesiais,
mas também na sociedade como um todo, né? E principalmente, eu diria assim, é uma questão, a gente tem movimentos, inúmeros movimentos de gênero no mundo inteiro hoje, e muitos informados a partir das relações de gêneros com suas nuances locais, vamos dizer assim. Sim. Mas, estruturalmente, há um arcabouço também que precisa ser trabalhado na forma de concepção da própria modernidade, né? Então, a questão de gênero, eu diria, é fundamental como subjetividade, como local de fala, como voz profética, como lugar de justiça, como proporcionador de leituras não feitas, ignoradas, como crítica, né? Crítica de tradições, crítica de leituras, crítica de textos, inclusive dos textos sagrados. Então, é simplesmente fundamental. E o movimento ecumênico, de certa maneira, tem se aberto a esses espaços, mas eu diria que ainda falta muito a se fazer, né? Falta muito, e a gente vê isso simplesmente ao olhar as estruturas das igrejas que compõem o movimento ecumênico e de outras formas de cristianismo. O cristianismo ainda tem muito o que fazer, né, para se ver de uma certa maneira transformado por uma inserção maior e uma liderança maior proveniente das discussões de questões de gênero dentro e fora do contexto eclesiástico. Sobre a questão da visibilidade, alguém mencionou aí do movimento pentecostal. Exatamente. O movimento pentecostal pode ser visto a partir dessas duas lentes que eu vi em duas perguntas separadas. Uma como proporcionando a visibilização de vozes invisibilizadas, sem dúvida nenhuma. Parece que foi o comentário de alguém citando o pastor Henrique, mas que é exatamente a perspectiva de muitos estudos do pentecostalismo hoje também, né? Proporcionando esse giro epistemológico, né? E esse giro ontológico também. Mas ao mesmo tempo, e aí é que tá, a gente não pode, do mesmo jeito que a gente não pode falar, a gente não pode ser essencialista. Entende? É isso aí. A gente não pode falar em categoria nenhuma em termos de uma essência. Essa coisa também do tipo ideal, né? O tipo ideal, exatamente. Esses tipos ideais, eu acho que eles caem por terra e têm caído. Eles têm o seu valor pedagógico num determinado momento e eles precisam ser avaliados. Então, na questão do pentecostalismo, talvez seja melhor falar de pentecostalismos, né? E talvez seja melhor falar dessa tradição com suas tensões e conflitos, assim como há também tensões e conflitos em outras tradições. Então, a pergunta da Camila, a participação neopentecostal na política brasileira, que eu diria está representada principalmente por suas lideranças, é vergonhosa, é escandalosa, né? É repudiante, precisa ser denunciada e combatida, porque ela trai o seu próprio povo, trai os seus próprios princípios de empoderamento, né, que o Espírito Santo deveria estar proporcionando àqueles esquecidos e invisibilizados. Então, eu diria que essas lideranças são traidoras, né, da sua própria causa, de certa maneira. Agora, eles não são, como eu já disse, representantes e únicos. E mesmo nessas igrejas neopentecostais, a gente sabe disso. Há muitos membros e membros participantes da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, que estão envolvidos na luta pela terra, que estão envolvidos, né, em movimentos de organização comunitária, social, porque há uma distância entre o discurso oficial dessas igrejas e de seus líderes, suas lideranças carismáticas, e aquilo que é abraçado e interpretado por muitas das suas participantes. Ou seja, não que não haja uma grande parte desses participantes que se deixam levar e envolver
né, por causa do modelo, às vezes, autoritário de imposição desses discursos, mas que não é absoluto, essa posição não é absoluta, e que há muitas pessoas que conseguem, a despeito do que está sendo proferido do púlpito, assumir uma postura onde eles dizem: essa é a minha fé, eu não sei explicar, né, por que há essa diferença toda entre o que eu penso e o que o meu pastor pensa. Essa é a minha fé no nível que ela me informa, e eu não consigo me desvincular dela. Eu sou uma participante dessa igreja. Eu não me vejo num local diferente, mas eu não concordo, eu não aprovo. Vamos, por exemplo, pensar no que aconteceu em 2018 no Nordeste, né? Nas igrejas do Nordeste. E que, apesar de que os discursos oficiais foram os mesmos do resto do país, o percentual de evangélicos e evangélicas que votaram no presidente atual foi bem menor do que em outras regiões do país. Por quê? Porque, de certa forma, a classe aristocrática pentecostal, que tem essa visibilidade pública, ela não representa as pessoas e os corpos que estão no mundo e na vida vivendo as suas contradições. Então, o cara lá fala, né? Vote nisso, ou propõe uma espécie de orientação política que violenta as vidas mais fragilizadas aqui nas bases. Essas pessoas que estão aqui nas bases estão sentindo no corpo, mais do que na representação da consciência, mas estão vendo no corpo o que é ser tolhido de direitos. Então, é quase que uma tendência, quase se torna uma tendência intuitiva escolher e responder negando esse tipo de proposta que essa classe aristocrática tenta impor. Né? Houve um erro fundamental na aproximação do povo, né? Desde os primeiros missionários, né? No século XVI, mas que se repete até hoje na figura de muitas lideranças eclesiásticas, vamos dizer assim, o desprezar da agência, da subjetividade das pessoas, principalmente das pessoas mais simples. Pensar que essas pessoas são facilmente manipuláveis. É um paternalismo, né? Uma atitude paternalista de pensar que as pessoas são tábula rasa, né? E desprezar sua sabedoria, seu conhecimento popular, sua inteligência, sua sagacidade, sua capacidade de subverter o que houve, né? De desenvolver suas próprias práticas. Eu creio que o protestantismo também errou muito nisso, tem errado muito nisso. E estudantes, estudiosos, intelectuais também, nas suas avaliações. Eu creio que a gente precisa rever um pouquinho dessa discussão de quem são os sujeitos nesse campo. Porque a gente está na pesquisa preconceitos, né? Preconceitos e estigmas. A academia está cheia de preconceitos. E aí, quando a gente fala sobre o neopentecostalismo, eu estou trabalhando num livro agora, onde eu faço uma recuperação semelhante ao que eu faço nesse livro aí, só que agora pensando no movimento ecumênico da América Latina. A gente tem que entender também que, apesar dos seus ideais, vamos dizer assim, aparentemente mais positivos, houve muito eurocentrismo, houve muito imperialismo, houve muito paternalismo no próprio desenvolvimento da visão ecumênica na América Latina, que foi transformada com o passar do tempo a partir exatamente do surgimento de novos atores, né, nesse processo, novos sujeitos que começaram a repensar o que significa ser um cristão ecumênico a partir de novos lugares, de novas falas, novas perspectivas. Perfeito. Bom, meu amigo Raimundo, obrigado. Nós aí estendemos um pouco mais na segunda live, porque realmente são coisas importantes e boas de se ouvir. O pessoal está aqui acompanhando, o pessoal que estava com a gente na primeira voltou para a segunda. E assim, sabe, Raimundo, aproveita aí esse embalo e começa também a fazer mais lives por aí, falando um pouco desses temas que são importantes. É bom que a gente popularize essas discussões que, por vezes, não são feitas nesses espaços, sabe? Com certeza. Esses espaços são muito frutíferos. Temos que habitar também esses lugares para produzir discussões e reflexões como esta que nós produzimos e fizemos e temos feito aqui no espaço da Faculdade Unida. Então, Raimundo, muito obrigado. Eu que agradeço.
desejo muita saúde e esse enfrentamento aí. Você também está numa região dificílima de enfrentamento ao coronavírus. Aqui no Brasil, nós estamos nesse dilema que você também tem acompanhado. Não, e eu agradeço aí pelo diálogo, pela exposição. E lembrando a você, para você procurá-la depois no site da Faculdade Unida, no site da Editora Recriar, Evangélicos e a Pobreza no Brasil. Gideon aí, abraço. Encontros e respostas éticas. O Gideon está acompanhando com a gente aí. Então, muito obrigado a todos vocês e a todas vocês que nos acompanharam e que mandaram perguntas. Foi muito bacana. Obrigado. Boa aí, Neuma, Samuel. Abraço para todos vocês. Todos. Um abraço. Obrigado também pela oportunidade. E, de vez em quando, eu recebo muito convite, mas a gente está no final do ano acadêmico aqui, então eu não tenho sempre entrado, mas de vez em quando entro e vou sempre anunciar quando estiver entrando. Estou acompanhando com muito carinho. A pessoa que está na diáspora sofre duas vezes, né? A gente sofre a nossa realidade local e sofre a realidade da nossa terra de origem, de familiares, amigos. Tem gente conhecida internada, inclusive na UTI. Nossa. Aí no Brasil, não só aí no Brasil. Então, assim, é um momento complicado, difícil. A gente deve realmente estar se cuidando e contrapondo esse discurso assassino, né? Que vem irresponsável, criminoso, que vem sendo proferido aí, tanto pela liderança política maior do país, como também por muitos públicos. Um abraço a todos. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Saúde.